Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque é maravilhoso pertencer a Deus, é maravilhoso viver para Deus, é maravilhoso ter Deus na nossa vida, é maravilhoso amar a Deus. Quando eu paro um pouquinho e analiso a história do Enoque, nós lemos no capítulo 5 de Gênesis que Enoque, ele andou com Deus, apesar dele ter casado, ter constituído uma família, ter tido filhos e filhas, e provavelmente ele ter sido um pai responsável, talvez também um amigo, um grande amigo, porque quem anda com Deus sempre tem bons atributos, quem anda com Deus sempre tem coisas boas para transferir para outras pessoas, e o Enoque andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, certamente ele era um bom amigo, ele era um bom pai, ele era um bom esposo, ele era um bom companheiro. E isto que aconteceu com Enoque é algo que pode acontecer conosco também. Nós também podemos fazer essa escolha, a escolha de andar com Deus, de viver com Deus, de fazer a vontade de Deus. Ainda que nós estejamos vivendo num mundo que tem muitos atrativos, que chama a nossa atenção, que disputa a nossa atenção, que quer nos prender a esses atrativos, mas não existe nada melhor do que servir a Deus, do que pertencer a Deus. E imagino eu o quanto que foi gratificante para o Enoque ter escolhido andar com Deus. Isto fez com que Deus o levasse para si, o tomasse para si, não permitindo que ele morresse, passasse pela morte, pelo sepultamento. Não, ele foi levado por Deus, ele foi poupado de passar pela morte, exatamente porque ele encontrou gozo, ele encontrou alegria, ele encontrou satisfação, ele encontrou realização na companhia de Deus. Quando nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso de número 4, nós lemos assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Vou repetir: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso aqui é maravilhoso. Onde você já encontrou isto? Onde você viu isto? Alguém que se empenha, se entrega em favor de outro, como Deus faz em nosso favor, em favor das nossas vidas. Quem é outra pessoa, o outro ser que fez uma entrega total, que abriu mão, só abriu mão, como Deus abriu mão. Ele só abriu mão para nos receber, para que nós pudéssemos ter Ele conosco, e para que nós pudéssemos ser dele, e para que Ele estivesse em nós. Ele só abriu mão. Ele é santo, poderoso, justo e fiel, mas Ele continua sendo santo, justo, poderoso e fiel, mas Ele abriu espaço nessa grandeza dele, nesta santidade, nesta fidelidade, neste caráter justo, perfeito, para nos receber. Ele abriu espaço na sua vida para nós. Então, quando eu leio isso aqui, o Isaías dizendo essas palavras maravilhosas: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas materiais, para que nós possamos desfrutar das coisas que Deus pode fazer
fazer por nós. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Meu problema e o seu problema e o problema da humanidade é que muitas vezes nós deixamos de esperar em Deus e nós queremos resolver os nossos problemas com a nossa capacidade, com o nosso intelecto, com o nosso poder de compreensão, com a nossa sabedoria ou com a nossa preparação acadêmica, ou nós queremos que outras pessoas venham como se fosse num passe de mágica e resolvesse os nossos problemas, querendo viver algo que de fato não existe, mas de fato existe um Deus fiel, um Deus poderoso que trabalha. Olha isto aqui, eu vou frisar bem esta última parte aqui, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então aí está a questão. Eu tenho que aprender a esperar nele. Pois se eu aprender a esperar nele, ele vai trabalhar por mim. Se você aprender a esperar nele, ele vai trabalhar por você. Quando eu citei a história do Enoque, que eu acho maravilhosa, o Enoque andou com Deus a ponto de Deus o levar para si, ou levar para o seu reino eterno, não permitindo que ele experimentasse a morte. Tudo porque ele fez essa escolha, a escolha no meio de uma geração, no meio da sua geração, no meio dos seus contemporâneos, naquela época, quando as pessoas já haviam desviado do caminho do Senhor, já haviam abandonado o Deus que os havia criado para a glória do nome dele, e cada um estava fazendo o que bem queriam fazer. Aí vem lá o Enoque, no meio daquela geração, no meio daquele povo, fazendo a diferença, fazendo a escolha certa, a escolha de viver para Deus, de esperar em Deus, de ouvir a voz de Deus, de obedecer o comando de Deus. E qual foi o resultado disto? Deus o tomou para si. Quando eu vejo isso aqui, o Isaías dizendo que ele trabalha em favor daquele que nele espera, isto me leva a pensar que eu posso ir mais além. Você pode ir mais além. De que maneira? Quando nós aprendermos a esperar em Deus. Quando nós lemos em Mateus no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo falando para nós não andarmos, não ficarmos ansiosos por coisas algumas ou por coisa alguma, mas que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam ou serão acrescentadas. Ele estava nos chamando exatamente para isto, para nós vivermos em uma dimensão acima da mesquinhez, acima das preocupações do cotidiano, acima daquelas coisas que nos levam a pensar que não tem solução, que não tem saída, que o problema está muito difícil, que a luta está muito grande, nós não vamos conseguir vencê-la, que a batalha está muito intensa, nós não vamos dar conta do recado, nós não vamos conseguir. Esses pensamentos estão levando no mundo inteiro uma multidão de pessoas a cometer suicídio ou então tentar se matar, porque elas não buscam a palavra de Deus que mostra para nós que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Então nós precisamos voltar a esperar em Deus, nós precisamos abrir mão até mesmo da nossa própria sabedoria, para que tenha lugar para a sabedoria de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo também, ele cita o mesmo que o profeta Isaías falou, só de uma maneira mais fácil também para nós aplicar na nossa vida. Na segunda carta, na primeira carta que ele escreve à igreja de Corintos, a igreja de Corintos, ela estava sendo tentada a viver uma vida mundana.
os crentes da igreja de Corinto, o diabo estava investindo neles para que eles deixassem de viver uma vida de santidade, passassem a viver uma vida como se eles tivessem recebido uma autorização para pecar, para levar uma vida de libertinagem, para levar uma vida contrário aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, porque nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, nós vemos ele dizendo que nós precisamos fazer com que a nossa justiça, ela supere a justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, os seguidores de Jesus Cristo, eles precisam dar mais de si, ou se entregar, ou fazer o que ele falou para Nicodemos, nascer de novo, porque o único jeito, a única maneira que existe para que eu ouça a voz de Deus e obedeça a voz dele, é eu nascer de novo, é eu nascer do Espírito, é eu ter Deus como meu Pai, como aquele que domina sobre a minha vida, para eu poder me submeter a ele, sujeitar a ele. Eu preciso nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não vou conseguir compreender quem é Deus e o que ele pode fazer por mim e o que ele requer da minha vida. Mas quando eu nasço de novo, como Jesus fala para Nicodemos, nascer da água e nascer do Espírito, ou seja, ter uma nova mentalidade, eu vou conseguir compreender que o Senhor Jesus, ele está querendo o melhor para a minha vida, e o melhor para a minha vida o que? É que eu me enquadre naquilo que Deus requer de mim. E o que é que Deus requer de nós? Ele requer que nós amemos a Ele acima de todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses males que estão sobre a face da terra, essa violência, esses crimes, essas barbaridades que têm acontecido, exatamente porque as pessoas não amam a Deus, elas não amam o próximo, elas não se submetem às leis de Deus. Aliás, elas querem viver como se Deus não existisse, ou como se Ele não tivesse nenhum domínio sobre elas. Elas querem uma licenciosidade para poder pecar, e é por causa disso que, ao invés delas aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas preferem procurar uma religião. Elas procuram uma religião, ao invés delas procurar Jesus Cristo, o pão da vida, o que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Elas procuram uma religião, porque a religião não vai exigir delas o que o Senhor exige de nós. E o que Ele exige de nós? Que nós sejamos perfeitos, porque Ele é perfeito. É lógico que nenhum de nós tenhamos ainda conquistado a perfeição, mas é preciso ter isto como alvo na nossa vida, consertando as coisas que estão erradas, e para poder desfrutar disto, do que Deus oferece para nós, essa grandeza que o profeta fala aqui, desse Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Então, quando nós paramos e lemos aqui o que Paulo, repetindo essas palavras só de uma maneira, aplicando já na vida daquela igreja, que o diabo estava tentando-a para que ela saísse da santidade e passasse a viver um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida como se eles tivessem sido libertados da condenação, da morte, do fogo do inferno, para fazer o que eles bem quisessem fazer. Não, eles haviam sido libertados da morte, da condenação, do fogo do inferno, mas para viver a vida que satisfaz a Deus, a vida que é de acordo com os ensinamentos do nosso Criador, fazendo a diferença, fazendo aquilo que tem que ser feito, aquilo que precisa ser feito. Aí ele fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos no capítulo 2, no verso de número 9, mas como está escrito, ele citando o que Isaías havia dito no capítulo 64, como está escrito:
ouvido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso, nós termos no nosso coração esse desejo, o desejo de amar a Deus, o desejo de viver para Deus, o desejo de querer Deus, o desejo de ir além daquilo que nós estamos acostumados, ir além daquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir, ir além daquilo que nós estamos acostumados a praticar, querer vida nova, querer ser diferente. Eu fico aqui pensando no Enoque, eu volto a pensar de novo no Enoque. Ele vendo seus contemporâneos vivendo de maneira errada, e ele quis fazer diferente, ele quis Deus, ele quis andar com Deus, ele quis viver para Deus. Na mensagem do Evangelho, no Novo Testamento, sempre a obra de Deus começa com o chamado para o arrependimento. Sempre nós somos impactados com esta mensagem do arrependimento. O João Batista, quando ele começou a pregar, ele chamava os filhos de Israel para o arrependimento. Arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. Então começa com arrependimento. Arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque o arrependimento é o que? Na verdade, ele é uma mudança de mentalidade. O arrependimento é uma mudança de mentalidade que produz frutos que serão manifestos em uma vida transformada por Deus, em uma vida transformada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Alguém que passa a ser pertencente ao reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o domínio dos céus sobre a terra. É eu querer ser dominada pelos céus, eu querer ser dominada por Deus que governa céus e terra. Então, para que nós não venhamos entrar em depressão ou deixar que as doenças psicossomáticas, principalmente, que tem levado centenas e milhares de pessoas a ficarem aí imobilizadas. Elas ficam completamente imobilizadas porque não tem força, sente dores físicas, sente mal de todo jeito, não consegue viver uma vida produtiva. Por que não consegue isso? Porque elas não conseguem se libertar das coisas materiais. Há várias doenças que estão levando as pessoas aí à morte, como eu posso citar aqui a depressão, que tem sido assim chamada até a doença do século, porque ela tem levado as pessoas à loucura, tem levado as pessoas a se tornar bipolares, tem levado as pessoas a cometer suicídio e sair matando outras também. E tudo isso são doenças que podem ser evitadas quando a pessoa ela se entrega para Deus. Isso já é confirmado até mesmo pelos cientistas, que uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que serve a Jesus Cristo, ela é feliz. Ela é feliz. Por que é feliz? Exatamente por causa disso, porque ela passa a ser governada pelo reino dos céus. O reino dos céus começa, o reino de Deus que governa céus e terra, começa a dar a direção à vida dela. Quando Jesus fala para nós na oração do Pai, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele estava dando para nós um modelo de vida, como nós deveríamos viver, como deve viver os seus discípulos, como deve viver os renascidos, como devem viver os que abraçaram a fé, os que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como eles devem viver? Eles devem viver com esta preocupação: venha a nós, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra, como a tua vontade é feita na vida do teu filho Jesus, na vida dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins aí nos céus, na vida daqueles que habitam com o Senhor nos céus. Exatamente isto, é
isso que nós estamos precisando viver, o que Enoque viveu. Andar com Deus é algo maravilhoso. Isso não é otimismo, isso não é uma palavra de otimismo, isto é fé em Jesus Cristo, é fé na palavra de Deus, é fé que produz na nossa vida a paz, que produz na nossa vida o ânimo, aquela paz que Jesus falou: eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela é enganadora, ela é mentirosa, mas a paz que ele nos oferece é aquela paz de interior, aquela paz que manifesta de dentro para fora, não é aquela paz que manifesta assim, digamos, exteriormente, apenas nas questões que é de interesse da pessoa, ou naquilo que ela acha que se ela fizer assim, vai ser legal para ela, ou coisa desse tipo. Não, é aquela paz que o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós, é Deus trabalhando em nosso favor, como eu lhe citei para você aqui de Isaías no capítulo 64, é exatamente isso, né? É Deus trabalhando em favor daqueles que nele esperam, é Deus trabalhando, é eu poder respirar fundo e dizer: oh meu Deus, toma essa situação que fugiu do meu controle nas mãos do Senhor, toma esse problema que eu não consigo resolver nas mãos do Senhor, toma esta luta que eu estou enfrentando nas mãos do Senhor, porque a tua palavra me diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente nem no coração de ninguém o que o Senhor reservou para dar àqueles que te amam, àqueles que sabem esperar em ti. E é isto que eu quero para a minha vida. Eu quero alcançar esta dimensão, a dimensão de esperar no Senhor, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de desejar ser do teu reino, ser participante do teu reino, de querer que o teu governo esteja na minha vida, que o teu governo esteja na minha alma, no meu coração. Eu não quero ser minha. Nós podemos dizer isso para Deus: eu não quero ser minha. Você pode dizer isso para Deus, meu amigo: eu não quero ser meu, eu quero ser teu, eu quero ser do Senhor, eu quero servir a Deus, eu quero viver o que Jesus Cristo falou que é para eu poder viver. Eu quero viver um novo nascimento, uma nova experiência. Eu quero viver não uma experiência passageira, mas uma coisa transcendente, que passa desta vida aqui para a vida futura, para o espiritual, deixando as preocupações apenas com a matéria, com as coisas materiais, e empenhando em buscar algo que é de Deus. Quando Jesus Cristo conversou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, ela era também da descendência de Israel, porque ela fazia parte do reino do norte. O reino do norte era o reino das 10 tribos que desligou de Judá e Benjamim na divisão que teve com Jeroboão depois da morte de Salomão. Quando Salomão morreu, o reino passou para o seu filho Roboão. E aí o que acontece? Houve então a divisão, houve o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passou a ser comandado pela tribo de Efraim e as 10 tribos com ele, e o reino do sul ficou com Judá e Benjamim, 2 tribos formando o reino, 2 nações, né? A nação de Israel se divide naquela época, depois da morte de Salomão, na nação do reino do norte, representado ou liderado pela tribo de Efraim, e o reino do sul liberado pela tribo de Judá. E essa mulher samaritana, ela era do reino do norte, estava na promessa do Senhor, mas os judeus consideravam, os de Judá, do reino do sul, a consideravam como sendo uma mulher gentia, ou seja, porque para eles, os do reino do norte haviam desviado de Deus, haviam abandonado o caminho do Senhor, e estava seguindo a vida como se fossem gentios, povos pagãos que não conheciam o Deus de Israel, mas na verdade
verdade, aquela mulher samaritana, aquela que Jesus se direcionou a ela lá no poço de Jacó e revelou para ela que ele, Jesus, era o Cristo e que ele tinha água viva para dar para aquela mulher. Quando Jesus falou isso para aquela mulher, ela que deveria estar muito cansada com a sua vida fracassada e desejando alguma coisa além do que a sua vida, o seu cotidiano podia lhe dar, ela desejava algo mais, porque quando Jesus falou para aquela mulher: ô mulher, se você souber quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela fala para Jesus: o senhor não tem, o poço é fundo, o senhor não tem como tirar água, de onde o senhor teria água viva para poder me dar? De onde o Senhor teria água viva? Jesus prega para ela o evangelho, fala para ela que ele era o Cristo, mostra para ela para que ele veio, e ele veio para mudar a situação dela, e de fato ele mudou de maneira que revelou para aquela mulher que Deus é Espírito. Ou seja, a pessoa, se ela quiser encontrar Deus só nas coisas materiais, ela não vai encontrar, porque Deus é Espírito. E ele está procurando adoradores que o adorem assim, em espírito e em verdade, que viva com ele, que consiga se desligar das coisas materiais para poder empenhar nas coisas dele, do espírito, para se entregar a ele, para que ele leve a pessoa a uma dimensão acima dessa mediocridade que é a nossa vida sobre a face da terra. A mulher samaritana, ela entendeu isto, tanto que ela deixou o cântaro, ela saiu correndo para a cidade de Sicar, para chamar os moradores, para vir com ela até o poço, para poder ver também aquele homem que havia dito coisas maravilhosas para ela. E ela ainda disse para ele: não será esse porventura o Cristo? Jesus já tinha dito para ela que ele era o Cristo. Então ela vai, chama o povo, e o povo vem, e o povo acaba confirmando que de fato Jesus era o Cristo. Então foi exatamente para o povo do Reino do Norte, para o povo das 10 tribos, para o povo de Efraim, para o povo dos samaritanos, que Jesus revela: eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou a salvação que vem dos judeus, porque de fato a salvação veio dos judeus, o Salvador veio dos judeus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus veio dos judeus, e tudo veio do jeito que Deus havia prometido, planejado. Mas para quê? Para que todos nós pudéssemos ser beneficiados e passássemos a viver uma vida melhor. A mulher samaritana aproveitou, tomou posse da bênção, tomou posse do que Jesus ofereceu a ela. O erro nosso é de não receber o que o Filho de Deus trouxe para nós. Ora, se eu tenho acesso a esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, e se eu tenho acesso a ele, meu Deus, por que eu não vou querer isto? Que ser humano insensato não vai querer um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera? Que ser humano insensato não vai querer um Deus que tem coisas extraordinárias preparado para ela? Que pessoa insensata vai rejeitar o Criador para poder pautar a sua vida nas ilusões de um mundo que jaz no maligno? Que ser humano insensato é este, que vai rejeitar a salvação de um Deus poderoso, que nos amou tanto, que deu o seu Filho para nos libertar do império de Satanás? Que Deus maravilhoso é este, que mesmo conhecendo a nossa natureza, que mesmo conhecendo a nossa fragilidade, porque foi Ele que nos criou, mesmo sabendo da nossa tendência ao engano, da nossa tendência a pecar, mesmo assim, Ele investiu a vida do seu próprio Filho para nos resgatar. É esse o nosso Deus, é este Deus que tem coisas grandes e poderosas preparadas para dar àqueles que nele esperam, aqueles que acreditam nele. E nós podemos ver
que isto aconteceu na vida do Enoque, isto aconteceu na vida da mulher samaritana. Ela recebeu e a vida dela ficou, a partir do momento que ela encontrou Jesus, a vida dela ficou mais tranquila, as coisas ficaram melhores para ela, porque a cidade que a rejeitava veio atrás dela para encontrar o Cristo. A cidade que a tinha como uma mulher de vida irregular, ou uma prostituta, ou coisa desse tipo, uma mulher de vida fácil, agora ouve a voz dessa mulher e vem com ela, para poder encontrar o Cristo. Oh meu Deus, esse Senhor que entrou lá em Jericó, e lá tinha um morador por nome Zaqueu, que ninguém gostava dele, ninguém queria amizade dele, porque ele era considerado corrupto, ele era considerado um publicano corrupto, um ladrão. Mas de repente aquele homem encontra Jesus e decide pegar a metade da sua riqueza e repartir com os pobres, e restituir aquelas pessoas que ele tinha dado prejuízo 4 vezes mais, conforme manda a lei, porque Jesus mesmo falou que não passará um tio, não passará nenhuma letra da lei passará que não se cumpra. Eu tenho que cumprir toda a lei, do jeito que o Senhor Jesus falou. O Zaqueu falou: vou fazer, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, para cumprir a lei, porque Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E foi quando ele falou para os seus discípulos que a justiça dos discípulos teria que exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e fariseus achavam que eles eram perfeitos, mas Jesus falou para os seus discípulos: pois vocês têm que ser perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que espera de vocês é muito mais do que se espera do escriba e fariseu, porque o escriba e fariseu, ele pauta a sua vida só nas coisas materiais que estão diante dele, que ele pode manusear, a lei de Moisés, as coisas desse tipo. Mas você pode ir além, você pode viver em espírito, andar em espírito, você pode produzir o fruto do espírito, você pode transcender, você pode ir além, você pode fazer como Enoque, você pode andar com Deus, você pode viver com Deus, você pode chamar Deus de Pai, você pode falar em nome de Deus, você pode ser um embaixador do reino de Deus, você pode ser uma embaixatriz do reino de Deus, você pode ir além do que os escribas e fariseus conseguiram ir em Cristo Jesus. Você pode mais. Quando Paulo fala isso, citando as palavras do profeta Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração de ninguém o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Meu Deus, quem que não vai querer isto? Eu quero. Só uma pessoa insana que vai dizer: não, eu não quero isso, eu prefiro ficar aqui, na minha vidinha de dores aqui, dores acolá, eu prefiro viver na minha vidinha aqui limitada, tomando remédio para isso, para aquilo, para aquilo outro, ao invés de se entregar a Deus, pedir a Ele: Deus meu, faz tudo novo na minha vida. Não estou dizendo aqui para você que pelo fato de você ter Deus, você não vai ter problemas de saúde, não estou dizendo isto. Não estou dizendo, mas estou dizendo que você pode ter uma qualidade de vida excelente. Eu não, porque eu sou pregadora da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala aqui: um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se Deus vai trabalhar por mim, eu vou ter que falar para minha mente, aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus, ao invés de ficar enchendo aí o corpo de remédio controlado, de antidepressivo ou coisa desse tipo. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar no Senhor, passe a amar a Deus. Ao invés de depender de todos os profissionais da saúde para poder dar um remédio para curar uma coisa que outra ali, aprenda a amar a Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Satanás não quer que a pessoa desfrute do melhor de Deus, por isso ele usa os enganos, ele usa as artimanhas dele, e as pessoas, elas, ao invés de buscar a Deus, não, elas ficam procurando algum adivinho, alguém que vai adivinhar o que está acontecendo com ela, que vai revelar o que aconteceu com
ela. Quantos crentes apostatados que anda por aí procurando os adivinhadores, né? Alguém, você viu alguma coisa? Pede para a pessoa orar e depois pergunta para a pessoa, você viu alguma coisa? Oh, misericórdia, Deus tenha compaixão. É o tempo do engano que está acontecendo na nossa geração. O mesmo que aconteceu no tempo do Enoque, porém o Enoque não se prendeu a estas coisas, porque ele quis esperar no Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o que ele fez? Eu vou esperar em Deus, enquanto essa minha geração aí, esses meus contemporâneos estão desviados do caminho do Senhor, eu quero é Deus. Então ele tomou esta decisão, a mesma decisão que eu tenho que tomar, a mesma decisão que você tem que tomar, de querer Deus, de desejar Deus, de viver para Deus, de abrir mão aí do entretenimento, sair da zona de conforto, sair aí da zona de segurança produzida pelas armas carnais e entrar aí, ó, na dependência total de Deus, confiança no Senhor, querer Deus, desejar Deus, acordar no meio da noite para poder adorar, dizer obrigado, Senhor, acordar de manhã e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia, eu quero viver esse dia para a glória do teu nome, que cumpra a tua vontade nesse dia, porque este é o dia que o Senhor criou para que o teu nome seja glorificado. Então o meu desejo é que o teu nome seja glorificado na minha vida. Ou seja, nós precisamos aproveitar o que Deus está pondo à nossa disposição. Lembra das palavras do nosso Salvador: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Isso é uma qualidade de vida, vida boa, vida em paz, vida em alegria, vida em fé, em esperança, tendo dificuldade, sim, sendo perseguido, sim, mas olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Ele falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas o que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar do amor de Cristo? Será a perseguição? Será o levante do maligno? Será a calúnia? Será a fome? Será a falta de dinheiro? Será essas dificuldades? Será a espada da perseguição? Não, porque sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Porque quem domina sobre nós é a vida, é Jesus Cristo, Ele é a vida. Então nós precisamos pôr isso no nosso coração e nos esforçarmos exatamente para uma mudança, tá? Para ter em nós uma mudança de mentalidade, para que nós venhamos viver a plenitude do poder de Deus para a nossa vida. Isso é coisa urgente, isso é coisa para hoje, é coisa que você tem que desejar hoje, começar hoje, que eu tenho que desejar hoje. E Deus, em nome de Jesus, eu quero isso para minha vida, eu quero viver como Enoque, eu quero viver com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero isso, Deus aqui, que o Isaías está me mostrando aqui, o Deus que é poderoso, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero isso para a minha vida, isso que Paulo está dizendo aqui, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração de ninguém, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para a minha vida. Eu quero Deus, eu quero viver Deus, eu quero me empenhar. Se os escribas e fariseus se preocupavam para se apresentarem diante da sociedade como pessoas corretas, politicamente corretas, perfeitos, pois eu vou me empenhar como Jesus falou, para que eu seja perfeita, como perfeito é meu Pai que está nos céus. Então que a nossa mentalidade melhore, que nós venhamos enquadrar a nossa mentalidade aos pensamentos de Deus para a nossa vida, aos planos de Deus para a nossa vida, aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque aí pode levantar o inferno, pode rugir o diabo, pode soprar o vento, pode cair a chuva, transbordar os rios, bater com força contra a nossa casa, que ela não vai cair. Nós não seremos envergonhados se nós estivermos fazendo o que Deus nos mandou fazer. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, e ainda vamos pisar firme em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, combatendo o principado, potestade, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, sem que nada nos cause dano. É a palavra de Deus que diz.
E Deus é fiel para cumprir. Então que nós tenhamos esta consciência, que nós tenhamos esse desejo de ir além, de ir além, de ir além, de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Querido Deus e bondoso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, e nós esperamos no Senhor, que nós não venhamos, ó Deus, enquadrar as nossas vidas, meu Pai, de acordo com a vida de quem não conhece o Senhor, não confia em Deus, não conhece a Tua palavra, que nós não venhamos, meu Deus, comparar a nossa vida com a vida do desviado, com a vida do mentiroso, com a vida do prostituto, com a vida do idólatra, com a vida do feiticeiro, com a vida daquela pessoa que está vivendo errado, meu Deus, conforme o querer dela e não conforme os ensinamentos do Senhor, mas que as nossas vidas, meu Pai, que elas sejam guiadas pelo Teu Espírito, que venhamos fazer o que o Senhor mandou fazer, que nós venhamos empenhar, meu Deus, para ser igual Enoque, de desejar Deus, querer Deus, andar com Deus, viver para Deus, que nós tenhamos fome e sede do Deus vivo, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oh meu Deus, é isso que nós queremos. Oh Espírito Santo, provoca a sede do Deus vivo na nossa alma, provoca a fome do Deus vivo na nossa alma, para que nós venhamos buscar saciar esta fome, matar essa sede no Senhor, bebendo da água viva que o Senhor Jesus tem a nos dar. Oh meu Deus, tira, Senhor, toda a mesquinhez da nossa vida, o materialismo, oh meu Deus, os enganos deste mundo, Senhor, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos nos prender a uma filosofia religiosa, mas que nós venhamos ter o desejo de viver nova vida, de andar em novidade de vida, de andar na graça, andar no conhecimento, no temor de Deus, no amor de Deus, andar de vitória em vitória, meu Pai, porque se nós acomodarmos, nós não conseguiremos, ó Deus, compreender o que o Senhor tem para a nossa vida. Oh meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, que nós não venhamos nos acomodar e nem nos conformar com este mundo, e nem nos conformar com este século, e nem moldar a nossa vida conforme, ó Deus, o estilo de vida deste século, mas que nós venhamos moldar a nossa vida, Pai, conforme os ensinamentos do Senhor, conforme o que Tu queres para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, tira toda, meu Deus, toda a maldade do nosso coração, perdoa os nossos pecados, tira, Senhor, todo o engano da nossa vida, tira, meu Deus, e nos faz, Pai, parecidos com o Senhor Jesus, nos faz, Deus, nos faz parecido com Teu Filho Jesus Cristo, porque este é o plano perfeito do Senhor, que nós cheguemos à estatura do Teu Filho Jesus, meu Deus, ajuda-nos, Pai. Nós pedimos isso para a Tua glória, nós pedimos isso para o Teu louvor, que o Senhor cure esta pessoa enferma, que o Senhor liberte essa pessoa cativa, que o Senhor levante esta pessoa caída, que o Senhor salve esta pessoa perdida, meu Deus, que o Senhor restaure esta vida, Pai. Nós pedimos isso para a Tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que efetua em nós a obra, o nosso querer e o realizar é o Senhor que faz. Por isso, meu Deus, nós nos rendemos a Ti para fazer a Tua vontade e Te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia, em nome do nosso Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. Tenha fome, tenha sede de Deus, porque Ele vai saciar a sua fome e a sua sede. Este é o plano de Deus, que nós cheguemos à estatura do Seu Filho Jesus. E peço para você, compartilhe com outras pessoas este vídeo, abençoe outras pessoas,
porque assim nós vamos trabalhar para o Espírito, nós vamos semear para o Espírito, e quem semeia para o Espírito, colhe para a vida eterna. Que Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, acesse lá o sininho também para você receber os nossos vídeos assim que nós postarmos outro vídeo, e que juntos nós prossigamos declarando: podemos tudo naquele que nos fortalece, e também dizendo com ousadia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém, porque Ele é aquele que trabalha em nosso favor. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.